Utilidade pública. Salve galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Pois bem, bom, na última live que nós tivemos de sexta, eu acabei respondendo esse comentário e eu achei que não ficou tão legal. Assim, poucas pessoas vão ver porque tá em live, uma live aí de quase 3 horas, e eu achei interessante fazer um vídeo separado. Quero agradecer aí ao Marcelo Oliveira, vocês vão ver aí o comentário que ele fez. Eu achei bem bacana porque é algo que é bem comum, esse tipo de questionamento. Não é a primeira vez que falam isso pra mim, então isso é bem comum. Isso é até um estereótipo, né? Dessa ideia do cara que é ateu, de que não é religioso, o cara que não tem nenhuma veia religiosa no sentido de práticas, de conduta e tal. Então é bem comum as pessoas acharem que o cara que é ateu, por que ele não se entrega aos desejos? Vocês vão ver o comentário. Por que ele não se entrega e vive uma vida totalmente irracional? Como se fosse quase que um bicho, né? Se entregando aos desejos, fazendo loucuras, que nada é pecado, vai acabar tudo. Então, eu quero responder isso num vídeo que eu acho mais interessante, justamente porque é bem comum esse tipo de pergunta. Não, do que eu tô falando? Vamos direto ao ponto? Tá aqui, ó. Marcelo Oliveira escreveu assim, ó. Isso aqui, quem acompanha as lives, tá ligado? Eu já respondi em live, só que dessa vez eu vou fazer em vídeo, que eu acho mais interessante. Eu gostei desse comentário dele. Falei, não, esse merece um vídeo, né? E se você tem alguma pergunta, algum questionamento assim, fique à vontade, deixe aí nos comentários, que pode ser que o próximo seja o seu, né? Boa tarde, Sala. Uma pergunta para você comentar na live mais tarde. Eu acabei comentando. Quem assistiu a última live, é só dar uma olhadinha lá, eu acabei respondendo. Se não temos ressurreição, vida eterna, por que o ateu leva uma existência tão medíocre? Bom, aqui é a primeira pergunta dele, né? Por que o ateu leva uma existência tão medíocre? Aí a gente tem que definir o que é uma existência medíocre, né? Então, talvez para vocês, né, por causa do Marcelo, quem seja, o cara levar uma vida comum seja medíocre. Mas se para a pessoa é uma vida que ela quer, é o desejo dela, se ela tá bem consigo mesmo, se ela tá em paz, eu nem vou falar feliz, se ela tá em paz, então é muito relativo, entendeu? Então, depois no discorrer aqui da mensagem, antes de a gente continuar, ele fala, né, de se entregar aos desejos, loucuras e blá blá blá. Pra mim, o cara que se entrega aos desejos, que age de forma irracional, isso é uma vida medíocre. Isso é pegar a única certeza que nós temos e jogar no lixo. Isso sim é mediocridade. Então você vê que essa questão da mediocridade, ela é relativa, depende do ponto de vista. E depende da idade também. Quanto mais velho a gente vai ficando, quanto mais experiência nós vamos tendo, né? A percepção sobre a mediocridade, ela muda. Então, quem for fazer uma pergunta, a sugestão que eu dou, gente, quando vocês forem fazer uma pergunta, sejam bem específicos, entendeu? Porque abre margem para muita coisa, né? O que é essa mediocridade? Então, quanto mais específico você for no questionamento, mais fácil fica da gente poder, para não sair meio fora, né? Para não abrir muita margem, aí acaba meio que fugindo um pouco. Porque é difícil definir, né? Enfim. Mas eu vou partir da premissa que esse medíocre é uma vida comum, né? Cara que trabalha, nada demais. Então, enfim. Não seria mais coerente a pessoa que pensa assim se entregar a todos os seus desejos, loucuras, caprichos e tares? Então, na cabeça dele, como não existe ressurreição, vida eterna, não existe nada, não seria mais coerente você se entregar a todo tipo de desejo, loucura? É a pergunta dele. Aí ele fala assim, ó. Que diferença faz você partir agora ou daqui 90 anos? Que relevância tem uma existência assim tão medíocre? Na cabeça dele, que relevância tem? Nada mais faz sentido, significado, razão de ser. Viva o eu até o talo. Esse aqui é engraçado, né? Viva o eu até o talo. Que seja feita a minha vontade segundo o coisa nenhuma. Bom, vamos lá, né? Vamos destrinchar um pouco isso é meio que como é que fala? Um estereótipo, né? Esse é o estereótipo do ateu revoltado, o cara que não quer saber de nada, que quer só fazer loucuras. Por que a gente não faz isso, né? Por que pessoas racionais... Por que eu não faço isso, né? Deixa eu dar um pause aqui. Só tava renomeando aqui que... Enfim. Bom, vamos lá. Eu separei alguns pontos. Eu prometo que eu não vou delongar muito nesse vídeo. Eu não quero fazer um vídeo muito longo.
Quero ser bem objetivo e claro. Bom, primeiro, a primeira questão, eu fiz umas anotações aqui e vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa definir o que é esse lance de vida medíocre. Talvez o que pra você seja medíocre, pra pessoa tá tudo em paz, ela tá tranquila. Ela não vê problema nenhum. O problema tá em você que olha que aquilo é medíocre. Então o problema tá na sua ótica e não na da pessoa. Então tem que ver isso. O que seria essa vida medíocre, entendeu? Se a pessoa tá em paz, tá tranquila, entendeu? Não vejo problema nenhum. E mesmo que na sua visão seja medíocre, beleza, se o cara tá bem. Agora, se o cara tá tendo uma vida de perturbação, o cara não tem paz, o cara não tem sossego, o cara pode ter um monte de coisa, dinheiro, mulheres, pode ter um monte de coisa, só que se ele não tem paz, não tem tranquilidade, se ele não consegue chegar no final de semana, sentar numa cadeira, olhar pro céu e ficar tranquilo, se ele tá cheio de perturbações, a cabeça, contas a pagar, problemas, aí realmente é complicado, entendeu? Aí realmente eu realmente vejo que é uma existência medíocre, né? Você ficar num loop infinito de sofrimento e problemas, coisas que, muitos deles que poderiam ser solucionados e nem precisariam existir. Então, primeira questão, a gente tem que definir o que é essa vida medíocre, né? Segundo, por que não sai fazendo desejo, né? Por que não sai que nem louco, fazendo, que nem ele falou ali, né? Fazendo, como é que ele colocou aqui? Entregando-se aos desejos, loucuras, caprichos e taras. Então, primeiro que a única certeza que nós temos é essa vida. Então, a única certeza que o ateu tem é que nós só temos essa vida aqui e acabou. Então, a partir do momento que você tem certeza de que essa vida é única, logo o valor dela é muito maior. Então, não dá para sair desperdiçando algo que você... A única certeza que você tem, você vai jogar fora? Você vai fazer besteira? Você vai agir de forma irracional? Sendo que você só tem essa vida? Entendeu? É a questão da inteligência, né? A questão da diligência. Pera aí. Eu só tenho essa experiência aqui, acabou. Então, quando você tem uma escassez, quando você tem... quando é algo raro, o que acontece? O cuidado, a preocupação, assim, a análise crítica, a razão, ela sobrepõe isso. Por quê? Você só tem essa vida. Você não vai jogar de qualquer jeito. Você não sabe depois acabou, e aí? Entendeu? É a mesma coisa quando você tem um item caro, raro, né? Sei lá, qualquer coisa. O cara compra um item lá que é muito caro, o que vai ter? Ele vai ter zelo com aquilo, é óbvio. Você não tem escassez. Você tem escassez, né? Aquilo ali, uma vez na vida, a outra que você vai ter acesso. Então, normalmente, pessoas sensatas tratam com muito zelo e cuidado aquilo que é escasso. Você não trata... Vamos pensar aqui um exemplo bem bobo. Você está no deserto ali, uma garrafa d'água, você está sedento de sede. Você vai tratar aquela garrafa como? Você vai catar e jogar no corpo, Não, cara, você vai cuidar. Opa, deixa eu acordar aqui. Não sei quando eu bebo devagarzinho, né? Quem é das antigas sabe, meu pai é daquelas épocas que refrigerante era uma coisa rara, então eles bebiam bem devagarzinho para não acabar. Por quê? Porque não tem, é escasso. Agora, hoje que você vai... A geração que tá cheia de refrigerante, cheia de bebida, o cara bebe, joga fora, quebra, tá nem aí, entendeu? Então, primeira coisa, a única certeza que nós temos é essa vida. Então, uma pessoa sensata vai tratar essa vida com cuidado, vai ter zelo pela vida, no sentido de não vai fazer qualquer besteira aí, entendeu? A única certeza que eu tenho é essa. Então, não vou agir de forma idiota. Terceiro ponto, né? Segundo ponto que eu notei aqui, um outro ponto. A vida não é que nem os videogames, né? Onde você pode reiniciar a qualquer momento. Então, na vida existe consequência. Toda ação gera uma reação. Então, eu não posso simplesmente sair e fazer um monte de cagada aí, me entregar os desejos, faço um monte de besteira, acabo causando caos, e depois falar, putz, deixa eu reiniciar aqui. Não tem. A vida não é um videogame. A vida você tem que arcar com as consequências. As pessoas que você machucar, as pessoas que você magoar, os danos que você faz à sociedade, o dano, as consequências da sua irracionalidade. Você agir por impulso, desejo, por taras. E esse dano que você causa na sociedade não tem volta, não tem como reiniciar. No videogame é fácil, né? Você vai lá, fiz uma escolha errada, pô, não gostei aqui, esse final não ficou legal, vou reiniciar. Vai lá, cria um novo personagem, eu reinicio o jogo. A vida não é um videogame, então... por isso que é importante usar a razão, pensar bem no que vai fazer, porque não tem volta, né? Não tem como reiniciar. Como eu falei, escolhas têm consequências, né? E nem sempre as consequências são aquelas que a gente queria. Muitas vezes você até deseja algo, você age por impulso e aquele seu desejo, aquela sua tara, aquilo ali tem uma consequência indesejada, que é bem comum.
E aí você vai ter que viver com essa inconsequência, cara. Você vai ter que aprender a viver com isso, e aí gera mais sofrimento. Então, por isso que nenhuma pessoa sensata, acima de tudo, o ateu, ele usa a razão, né? É a questão de você usar a inteligência em favor de uma vida com menos sofrimento. Então, agir pela emoção, qualquer pessoa que já estudou, qualquer pessoa que é sensata, qualquer pessoa que tem um mínimo básico de conhecimento, sabe que agir pela emoção e não pela razão, as consequências são catastróficas, né? Então, você agir por impulso é agir como animal, né? Pelo puro instinto. Isso aí a gente sabe que é inevitável, né? Se tem uma coisa que é inevitável nesse mundo é comportamentos primitivos, comportamentos baseados na emoção, comportamentos baseados no puro instinto, desejo, sem nenhum pingo de racionalidade, vai levar ao desastre, né? Cedo ou tarde, né? Para não falar em outro português que vai dar merda, né? Então a gente sabe que vai dar merda. Então, isso não faz parte do escopo de um ateu que normalmente leva sua vida na base da racionalidade. Uma pessoa racional, uma pessoa que pensa, que pondera, que analisa, uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe que essa vida é finita, só tem ela, você só tem essas certezas, não vai jogar a única certeza no lixo em prol de impulsos e desejos que, na sua grande maioria, não levam a nada, só levam a mais sofrimento. Não é que não leva a nada não, leva sim, leva a sofrimento. Então qualquer pessoa sabe que isso não é benéfico, isso não vai trazer nada de bom. Pelo contrário, só vai transformar a sua vida, como já falei em outros vídeos, isso aí só vai transformar a sua vida num verdadeiro inferno, né? E por último, que eu anotei aqui, para o vídeo não ficar tão longo assim, aqui ele comenta, né, como vocês podem ver, aqui ele comenta assim, ó: que diferença faz você partir agora ou daqui a 90 anos? Então, num prisma onde só existe uma vida, você só tem uma vida. Você partir mais cedo, você teve uma jornada menor. Agora, a questão da jornada, a diferença não tem a ver tanto com se o cara partiu em 10 anos, em 90 ou 50. A questão é como foi esses 10 anos, como foi esses 50 e 90, entendeu? Como é que foi? Como foi o processo, a jornada, entendeu? Mais importante que o tempo, que a duração, é como foi a sua jornada, entendeu? Então, não necessariamente uma pessoa que teve uma jornada de 15, 20 anos foi melhor ou pior do que uma de 90. Então, é muito relativo isso, né? É muito relativo. Depende muito da experiência de cada um. Então, eu pessoalmente, eu preferiria uma jornada de 10 anos aqui em paz e tranquilidade do que 90 no inferno, cara, entendeu? Vamos supor, vamos lá, 90 anos aí, uma jornada de 90 anos, eu entregando a desejo, e cara, imagine o caos, o sofrimento. Eu me entregando a desejo, a sofrimento, só passando nervoso, noites em claro, que eu não consigo dormir, pessoas me azucrinando, eu tendo uma vida verdadeira infernal, né? Eu tendo que trabalhar para pagar contas de coisas que eu não fiz, de consequências de cagadas. Então, eu colhendo, imagine você colhendo todos os frutos de comportamentos irracionais, entendeu? Você saindo fazer filho, vamos imaginar que você saiu fazendo filho para tudo quanto é lado, você acabou se envolvendo de tudo quanto é coisa que não presta, tudo aquilo que é o que provavelmente vai acontecer, né, se você agir de forma irracional. Eu, particularmente, eu prefiro 10 anos de paz e tranquilidade do que 90 anos de puro inferno e tortura, entendeu? De você ficar ali. Porque a gente tem que levar em conta que essa questão de desejo, tá, isso é momentâneo. Isso aí é só uma fração. O todo, se você analisar a vida como um todo, a maior parte da vida é sofrimento. Então, a constância é o sofrimento. De vez em quando você tem ali o prazer, entreguei o prazer, acabou. É fugaz, é muito rápido, entendeu? A constância da vida, ela é regida pelo sofrimento. Então, aquele prazer momentâneo, aquilo ali vai trazer consequências, muitas vezes catastróficas na sua vida. E você vai ter que arcar com isso, porque não tem como deletar. Como eu falei, a vida não é um videogame. Então, você vai ter que arcar com as consequências daquilo. Aí é mais sofrimento, mais sofrimento. De vez em quando tem um prazerzinho ali, sofrimento. Então, a vida numa constância, você agindo puramente pela emoção, deixando de lado o lado racional e lógico, é só sofrimento. Por isso que ninguém faz. Resumindo a história, se for falar curto e grosso, ninguém faz isso, porque ninguém é idiota, né?
Quem que é idiota de ficar... Todo mundo que tem um pingo de consciência sabe que você viver só com... Você se entregar só às suas vontades, sem pensar nas consequências, sem ponderar, sem usar a sua razão, o caminho a gente sabe que é o caminho da desgraça e do sofrimento. Então, eu creio que já tenho explicado muito bem, né? Basicamente é isso. O vídeo já tá ficando meio longo, 15 minutos. Então, deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Essa é a minha opinião. E é isso aí, beleza? Eu vou ficando por aqui. Tamo junto e até a próxima.